Eu sou Yellow King e hoje vamos recapitular um filme de zumbi pós-apocalíptico de 2016 chamado Melanie, a Última Esperança. Melanie está deitada na cama e com as luzes de sua cela acesas. Logo em seguida, ela se levanta e começa a preparar-se para a escola. Dois soldados entram e ela os cumprimenta alegremente. Mas a única coisa com que se preocupam é prendê-la na cadeira de rodas. Eles a colocam no corredor, colocando-a em uma fila com outras crianças. Melanie e as outras crianças são colocadas na mesma direção por ordem numérica. Melanie pediu à professora para que a mesma lhes contasse uma história. A professora concorda e lê para eles o mito da caixa de Pandora. Depois da aula, Melanie é levada de volta para a cela, onde os soldados nervosos se recusam a cumprimentá-la. Na mesma noite, a servem um prato cheio de minhocas. Ela adormece enquanto come, e no dia seguinte, Melanie recebe a visita da Dra. Caldwell. Ela pede a Melanie para resolver o enigma de um gato que está dentro de uma caixa. Quando Melanie está respondendo, a médica escreve algo sobre seu comportamento. Por último, a médica pede a Melanie para que ela escolha um número e a menina responde escolhendo o número 13. Os soldados pegam novamente as crianças para a aula. Enquanto Melanie está sendo levada pelas celas numeradas, ela vê a cela 13 trancada. Quando ela chega à sala de aula, o mesmo lugar numerado permanece vazio. A professora decide dar uma tarefa de redação para a classe e, em particular, as crianças ficam preocupadas por não saberem que história contar. Melanie é a única escrevendo uma história, neste caso uma bem longa. Então, quando a professora pede para alguém ler em voz alta o que escreveu, ela rapidamente levanta a mão. Ela se descreve como a salvadora e heroína em sua história. A professora fica maravilhada com a história e vai até Melanie querendo tocá-la, e de repente o sargento Parks interrompe a aula e grita que tocar nas crianças é proibido. Ele quer lembrá-la os motivos pelos quais não se pode chegar perto das crianças. Então, ele vai até uma das crianças e enrola a manga, trazendo o braço para perto da criança e cuspindo no mesmo, fazendo a criança cheirar. Não demorou muito até que a Melanie apresentasse um comportamento estranho, e logo em seguida outras crianças imitam o mesmo comportamento. No mesmo dia à noite, o sargento Parks entra na cela de Melanie e implica com ela, tirando seus poucos direitos, a deixando amarrada na cadeira. A professora vai ver Melanie e quando ela percebe o seu estado, ela entra na cela e começa a desamarrá-la. A menina sente o cheiro da professora e começa a se transformar. Antes que a Melanie se vire completamente, ela grita dizendo à professora para sair. Mais tarde, naquela noite, Dra. Caldwell vem visitá-la novamente. Ela pede à menina outro número, que a Melanie responde com o número 4. Na manhã seguinte, o sargento Parks entra para buscar Melanie. Ele a tira da cela e dentro do elevador ele a empurra para fora da instalação. Tiros são ouvidos por todo lado. Soldados são vistos correndo e atirando em direção à cerca do complexo militar. Melanie fica confusa com a situação enquanto Park se dirige para outra parte do complexo e leva-na a um laboratório onde a Dra. Caldwell está esperando. Ela perguntou à menina sobre o gato na caixa, mas quando ela não obteve a resposta que queria, ela explicou que o gato na caixa está vivo e morto, assim como Melanie. Uma segunda médica injeta um sedativo em seu braço, nocauteando-a instantaneamente. Eles a movem para uma cama de contenção, mas ela acorda rapidamente. A professora entra na sala e corre para impedir que Melanie sofra cortes na cabeça. A doutora começa a falar e convence a professora a baixar a arma e imediatamente aplica um spray de pimenta nela, incapacitando-a para que os soldados possam prendê-la. Ela explica que ela não está apenas sacrificando Melanie,
mas sim está usando como uma fonte de vacina. A professora é levada para fora. Não muito depois, o alarme de emergência toca. Então, a doutora Cardwell diz à outra médica para baixar as cortinas ou algo do gênero. Mas quando o faz, um zumbi quebra o vidro, mordendo-a implacavelmente. E doutora Cardwell mata os zumbis cortando sua própria mão no processo. A outra médica começa a se transformar, mas a doutora escapa do laboratório bem a tempo. Melanie é deixada sozinha no laboratório com a zumbi. A menina pega um bisturi e congela-se cortando as cintas. Melanie caminha para fora, encontrando um caos completo. Soldados e zumbis correndo de um lado para o outro. De repente, ela vê sua professora sendo espancada pelos soldados. Enfurecida, ela corre em direção ao ataque e os morde eventualmente, logo em seguida desmaiando. A professora acorda e encontra Melanie ao lado dela. A pega e a coloca dentro de um veículo militar. Os zumbis assumem completamente o controle do complexo. O veículo militar é visto saindo rapidamente até que param no meio do nada, quando os soldados percebem que a Melanie está na parte de trás do veículo com eles. A professora deixa a menina sair. Melanie corre um pouco para longe só para ver o lado de fora pela primeira vez. Sargento Parks verifica o veículo em busca de suprimentos, mas não encontra absolutamente nada. Apenas uma máscara usada para recuperar zumbis. O Sargento Parks faz um plano de ir para o sul, para Bacon neste caso, supondo que todas as pessoas no complexo estejam mortas, exceto as crianças zumbis. Eles colocam Melanie no assento de cima do veículo, amarrada com uma correia. Eles fazem seu caminho até um rio para buscar água. E quando lá chegam, alguns zumbis os encontram enfrentando um tiroteio com os soldados. Um dos soldados é mordido durante a luta. Então, o Sargento Parks pondera um momento para ver se ele vira zumbi. E quando o processo começa, ele atira na cabeça dele e em seguida fechando as portas do veículo. Ele percebe que a professora trouxe Melanie para dentro do veículo novamente, os deixando bem nervosos. A menina perguntou sobre os zumbis. Doutora Caldwell explica que são pessoas infectadas com um fungo transmitido por uma mordida. Quando o sargento tenta ligar o carro, o mesmo não liga. Então, ele pensa em caminhar até ao outro lado e o resto concorda. Antes de ela sair, Melanie pede para colocar suas roupas novas e a professora aceita. O grupo chegando à cidade, eles passam pelos zumbis sem problema, até que percebem que havia muito mais deles. Eles matam alguns e se escondem dentro de um prédio. Melanie sugere ajudá-los e ao sair, ela encontra um gatinho comendo logo em seguida. Ao voltar, ela encontra um cachorrinho. Usa o mesmo como isca, atraindo os zumbis para longe do prédio. Sargento Parks coloca na Melanie uma máscara e algemas. Eles continuam a jornada pela cidade abandonada. Em direção ao farol, eles veem algo estranho, um fungo crescendo nos corpos dos zumbis. Algo que a médica pensa ser o próximo estágio do ciclo de vida. Ela então diz a Melanie que no caso dela o fungo funciona mais como um simbionte do que um parasita como nos outros. Caminhando mais, eles encontram uma enorme massa de corpos crescendo em um fungo enorme. Caldwell suspeita ser a razão pela qual nenhum zumbi ambulante está por perto. Quando um número suficiente deles se junta, eles se transformam no estágio maduro do fungo e pode contaminar áreas maiores pelo ar, sendo mais específico, o mundo inteiro. No caminho, eles encontram um laboratório móvel. Eles entram no veículo e Parks experimenta ligar o motor, mas sem sucesso, e depois o rádio, mas sem resposta. Kieran sai para fora em busca de algumas coisas. Melanie está ficando inquieta, como se estivesse prestes a se transformar. Ela diz a eles que ela precisa comer, e eles já deixam sair caçar. Ela encontra sua comida rapidamente e quando termina de comer, ela ouve um som estranho
e o segue até uma livraria. Ela espia e vê um grupo de crianças se comunicando com grunhidos. Melanie entende que eles são exatamente como ela quando de repente um deles entra e diz aos outros que ele cheirou algo e todos o seguem. De volta ao laboratório, Dra. Caldwell está ficando mais doente e informa a senhorita Justineau que ela está com sepsis e está morrendo. Então ela começa a falar sobre Melanie novamente e como ela precisa de seu cérebro e coluna para fazer a vacina. Justineau recusa a deixar Melanie morrer. Melanie retorna e lhes fala sobre outras crianças igual a ela. Ela tem a certeza que elas vão caçar por aí. Kieran parecia estar andando por uma rua e de repente encontra uma loja fechada, rastejando para dentro da mesma. Ele começa a comer procurando revistas adultas. Uma menina aparece por trás e o atraindo para uma cilada, sendo cortado a perna. Mais crianças aparecem quando seu líder se junta a eles. Todos atacam Kieran e o devorando logo em seguida. Enquanto isso, Melanie e os outros estão em busca de Kieran. E você sabe que só ela pode sentir o cheiro deles. Eles finalmente chegam à loja. Entram e encontram o corpo de Kieran estraçalhado. Melanie percebe que as crianças não apenas armaram uma armadilha para ele, mas também para eles. Eles saem e notam que ela estava certa. O grupo de crianças estava esperando por eles. Melanie desafia o líder em uma briga até que o mata, provando aos outros que ela é a mais forte. Ela dá cobertura à senhorita Justineau e o sargento Parks, e logo em seguida chegam ao laboratório encontrando portas abertas. Ao entrarem, são surpreendidos pela Caldwell e sendo sedados pelo gás. A doutora arrasta Melanie, a colocando na cama com dificuldades porque está com a mão dolorida. Ela se vira por um momento para verificar o ferimento, mas quando se vira de volta, Melanie já estava consciente e alerta. Elas conversam e ela tenta convencer a menina a se entregar para que ela possa salvar a todos. Por pouco Melanie quase concorda, mas ela faz uma última pergunta. A menina quer saber se ela está viva ou apenas imitando o comportamento humano. A doutora responde que sim, ela está viva. Então a menina diz por que deveria se sacrificar por ela, se ela também está viva. Melanie sai deixando a médica no laboratório, mas ela segue atrás de Melanie sem arma ou proteção. Caldwell é imediatamente cercada pelas crianças zumbis. Enquanto isso, a menina vai até o enorme fungo com a intenção de incendiar e ativar os esporos. Infelizmente, o sargento Parks a seguiu e foi infectado. Melanie não planejou que isso acontecesse. Quando o mesmo começou a se transformar, ele pediu a ela para atirar nele antes que ele se tornasse um deles. Mais tarde, a senhorita Justineau acorda no laboratório protegido dos esporos. Percebendo o que aconteceu com a Melanie, ela mantém a porta fechada de modo a não ser infectada. Nos momentos finais do filme, vemos que algum tempo se passou. Ela pega um quadro branco e começa uma aula com as crianças zumbis, ouvindo-a do outro lado da janela do laboratório. Melanie é a líder deles agora e todos comparecem às aulas. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu comentário, certifique-se de se inscrever no canal para que possamos atingir a meta dos 1000 inscritos e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado e até ao próximo vídeo.